Cenário de hoje aqui, pessoal. Hoje eu quero falar contigo sobre que tipo de fonte nós somos. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Que nós deveríamos ser uma fonte que jorra só um tipo de água. Então o que nós temos que tomar muito cuidado hoje? Com as palavras, com aquilo que falamos, com aquilo que confessamos, com aquilo que dizemos, e nós nos comunicamos sempre. Vida financeira, nós precisamos de outras pessoas. E para isso a gente precisa saber, aprender a falar, se comunicar de forma correta, para a gente não ter algum problema ou às vezes um prejuízo na vida financeira por causa da maneira de falar. Vamos lá então? Primeiro, pessoal, que tipo de fonte nós somos? Que tipo de fonte estamos sendo? O que tem saído dos nossos lábios é algo que nós temos que parar e nos autoexaminar. O que nós falamos e também como falamos e nos comunicamos. Olha o que a Bíblia diz. Meus irmãos, isso aqui é o Tiago, carta de Tiago dizendo: pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir o que, pessoal? Figos? Então, nós sabemos que a figueira produz figos, não azeitona, e a videira, uvas e não figos. Aí o Tiago vai falar para nós: assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água o quê? Então nós temos que ter muita sabedoria na forma de usar as palavras, na forma de falar e de se comunicar. Então ele está dizendo, a gente não pode uma hora falar de um jeito e outra hora falar de outra maneira. O que mais que nós vamos ver aqui? Que as palavras, elas têm muito poder de fazer o quê? Construir ou desconstruir. Elas têm poder de levantar e poder de fazer o quê? E derrubar, principalmente no trabalho. Quem trabalha com vendas, quem lida com pessoas no negócio, as nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, de levantar ou derrubar alguma coisa. Temos que saber nos comunicar, ser uma fonte boa, sempre. Vamos lá, as palavras elas podem armar ou elas podem fazer o quê? Desarmar. Às vezes tem uma pessoa que já está lá pronta para brigar com você. Ou a pessoa não vai fechar um negócio comigo, mas dependendo da forma como eu vou me comunicar e falar com ela, eu posso armar essa pessoa ou desarmar ela. Eu posso fazer ela fechar ou não aquele negócio comigo. Então a gente precisa saber usar bem as palavras, ser uma fonte boa. Olha o que a Bíblia diz, que a resposta branda, ela desvia o quê? O furor. Mas a palavra dura, o que ela levanta? A ira. Então a Bíblia diz que ela atrai a ira. Temos que cuidar que tipo de fonte nós estamos sendo, como que estamos nos comunicando, falando, como que usamos as nossas palavras. Olha, cuide, né? Eu tenho que cuidar palavras como mas. Toma cuidado, cuidar a palavra como mas. Por que o mas? Eu vou te explicar aqui agora. Olha só. Por exemplo, se você fala para a pessoa, fulano, você é uma boa pessoa. Só que daí eu falo o quê? Mas. Todas as vezes que eu usar o mas, então a gente tem que saber falar. Isso que eu quero conversar contigo hoje. Eu tenho que ser uma boa fonte. Às vezes a gente tem uma boa intenção. Só nós estamos errando na forma de se expressar. Às vezes dentro do coração eu tenho uma boa intenção de me comunicar, de falar. Só que na hora de me expressar, às vezes eu estou errando a forma de me expressar e a forma que eu estou comunicando aquilo que eu desejo. Então, fulano, você é uma boa pessoa, mas todas as vezes que eu uso o mas, soa como tom de negativismo. O mas, ele desconstrói, ele anula, ele cancela tudo o que eu disse antes dele. Agora, eu posso usar às vezes uma pequena troca, trocar o mas pela palavra e se. Às vezes é uma coisa simples, na forma de eu falar, de eu me comunicar. Por exemplo, pastor, eu cheguei em casa, meu marido está sentado no sofá, é o dia da folga e ele não fez nada. Tem duas formas de você conversar com ele. Quando você chega em casa, você olha assim, poxa, tu está sentado no sofá, tu ficou o dia inteiro de folga. Puxa, olha, tu é um bom marido, mas tu nunca me ajuda. Você vê que a pessoa vai se sentir ofendida com o que você falou, pela forma como você está se expressando. Você é um bom marido, mas você nunca me ajuda. A pessoa vai ficar ofendida com você. Agora, você chegou em casa, ele está lá sentado, é o dia de folga, a mesma cena. Você vai olhar para ele e vai dizer, você é um bom marido. E se você começasse a me ajudar mais? Ou seja, ele não vai se sentir ofendido.
não vai se sentir chateado. Eu mudei pouca coisa no que eu estou falando, mas eu mudei o sentido que a pessoa vai receber o que eu quero comunicar a ela. Então a gente precisa tomar mais cuidado com as palavras, a gente tem que ser uma fonte boa, aprender a se comunicar, usar melhor as nossas palavras. Então, por exemplo, fulano, você é uma boa pessoa, você está falando com um colega, com um funcionário, aí você vai dizer assim, ó, e se você estudasse mais? Outro exemplo, e se você me ajudasse o quê? Mais. É só trocar as palavras. Se você fizesse isso ou aquilo, ó. Notou como o e se diz a mesma coisa, sem anular, sem ofender, mas dando o quê, pessoal? Dando uma sugestão para a pessoa, daquilo que realmente eu quero que ela faça, daquilo que eu realmente quero, uma atitude que eu quero que ela tenha, um comportamento que eu quero que ela adote. Então, se eu começar a mudar pequenas palavras, trocar o mas pelo e se, eu já vou começar a ter uma grande mudança nos resultados que eu vou ter. Nós temos que aprender a usar as nossas palavras, aprender a nos comunicar, ser essa boa fonte que vai jorrar vida por onde você passar. Então, para as crianças, nós dizemos, normalmente a gente fala o que para a criança? Não mexa nessa faca ou não mexa onde? Nesse objeto. Quem é que já teve filho pequeno aí? Diga glória a Deus. Você já notou que se você chega para uma criança e você fala para ela assim, não mexe, o que a criança faz? É aí que ela mexe. Você fala, não pega essa faca, o que ela vai fazer? Ela quer pegar. Você já notou que tem uma fase da vida dela que todas as vezes que você fala não, parece que você está dizendo vai lá. Parece que aquilo ali você está mandando ela fazer. Não mexe nisso, não mexe naquilo, não mexe tal com não. É aí que a criança vai lá mexer. Você fala, não pega essa faca. É aí que ela vai lá pegar. Então eu tenho que aprender a me comunicar, como falar, porque o não, ele desperta lá na mente da pessoa, no cérebro daquela criança, uma curiosidade. Ela desperta uma curiosidade, então eu tenho que trocar essas palavras. Então, cada vez que eu falo não, a gente começa a perceber que é aí que a criança vai lá mexer, é aí que ela vai lá fazer o que eu disse para ela não fazer. Então, ao invés do não, nós poderíamos nos comunicar melhor dizendo, fulano, se você mexer, você irá se machucar. E você ainda é pequeno para manusear tal objeto. Eu não falei não para ela. Provavelmente não vou despertar esse desejo dela de fazer alguma coisa. E ainda eu estou explicando o motivo pelo qual eu desejo que essa pessoa não toque, não mexa. Olha, você não pode, fulano, se você mexer, você vai fazer o quê? Se machucar. Dependendo do tamanho da criança, a gente diz assim, ó, faz dodói. Aí a criança já vai aprendendo que é uma coisa que ela não tem que mexer, que ela não tem que pegar, dependendo da forma. Então a gente precisa aprender a usar as palavras, se comunicar, fazer com que sejamos uma boa fonte. As palavras têm muito poder. O não, em muitas pessoas, ele desperta curiosidade nas crianças, desperta interesse. É como se despertasse uma reação contrária do que nós estamos pretendendo. Então precisamos saber usar o quê? O não. Eu tenho que saber usar o não. Por quê? Porque o não também é necessário. Mas eu tenho que saber como me comunicar e como usar esse não na hora certa. Então, as palavras erradas, elas podem fazer o quê? Estragar tudo, num negócio, numa venda, num trabalho, numa entrevista, em alguma coisa que você está fazendo, você está fechando. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa pelo WhatsApp. Olha, uma dica importante é, você sabe que a pessoa que está do outro lado, quando você bota meramente as palavras, ela vai interpretar de acordo com o coração dela. Você sabe que a pessoa está lá e você está falando alguma coisa para ela, aí você escreve no WhatsApp assim, não. Para você, não. Mas a pessoa às vezes está machucada, ferida, triste, ela olha, não acredito. Agora, se a pessoa está legal, você botou o não, ela olha, não. Agora, quando eu mando um áudio para a pessoa, é completamente diferente, porque ela está ouvindo o meu tom de voz, ela está vendo a forma que eu estou conversando com ela, e ela está percebendo a forma que eu quero comunicar o meu não. É muito mais difícil ela te interpretar de uma forma errada. Então a gente precisa começar a aprender a usar corretamente a nossa comunicação, as nossas palavras no dia a dia. O que mais, pessoal? Um erro em usar as palavras pode nos custar caro, pode nos arruinar no negócio, causar uma má impressão nas pessoas que nos ouvem. Nós precisamos ser uma fonte de bênção. Aprender a se comunicar, a falar melhor. Às vezes a gente tem uma boa intenção, só que a gente não para pensar nas palavras que nós estamos usando. Às vezes a pessoa reclama, mas eu falo com fulano, fulano não me ouve, eu falo com Beltrano, ele não me ouve. Às vezes, será que o problema realmente é a pessoa que não me ouve? Ou é a minha forma de se comunicar que talvez eu não estou sabendo usar
as palavras que eu deveria. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça para quem? Ô Deus, me ajuda, me dê sabedoria, me ajuda a ser uma fonte boa, me comunicar melhor, me expressar melhor com as pessoas. Vamos lá. Não se esqueça de que nos comunicamos não só com as palavras, mas nós nos comunicamos com o quê? Com gestos, olhares, até a sobrancelha quando você levanta ela, até o suor comunica o que nós sentimos. Se aprendemos a nos comunicar melhor, tudo irá mudar na nossa vida financeira. Eu preciso aprender a me comunicar melhor. Vamos lá, o que a Bíblia diz? Primeiro, existem palavras que são como pontas de espada, que elas só fazem o quê, pessoal? Só ferem. Então tem que saber usar as palavras certas para o ambiente certo, para a pessoa certa e para aquilo que eu estou fazendo. Então, a Bíblia diz em Provérbios 12, alguns há que falam como uma espada penetrante, ou seja, aquilo vai lá e entra lá dentro. Aí diz o texto aqui, mas a língua dos sábios, o que ela é? Saúde. Tem pessoas que falam de uma forma que às vezes machuca, fere, espeta, mas a Bíblia está dizendo que se eu tiver sabedoria, as minhas palavras ou a minha língua, o que sai da minha boca, é saúde. Vai trazer vida, vai ajudar, vai me fazer vencer e prosperar. Olha o que o apóstolo Paulo disse, temos que comunicar o que pensamos com mais perícia. O que o Paulo falou para nós? Assim também vós. O que a Bíblia diz? Se com a língua você não pronunciar palavras bem inteligíveis, olha o que o Paulo diz, como se entenderá o que você diz? Olha o final do versículo, porque estareis como que falando aonde, pessoal? Quem é que já se sentiu falando com as paredes aí? Diga glória a Deus. Você já se sentiu assim em casa, no trabalho, com um colega, com um familiar, às vezes com um filho, às vezes com alguém? Pastor, parece que eu estou falando com as paredes. O que o Paulo está dizendo? Que se eu não souber usar as palavras certas, se eu não souber me comunicar de forma eficaz, usando as palavras certas, a Bíblia diz que a outra pessoa não vai me entender. A outra pessoa não vai conseguir entender o que eu estou falando com ela. E daí a Bíblia diz que eu vou ficar como que falando como? Vou te dar um exemplo do dia a dia de casal. A esposa chega para o marido e diz, fulano, vai no mercado, compra isso, tá bom? Quando seu marido chegar na porta do mercado, ele faz duas coisas. Ou ele não te liga, compra duas e esquece o resto da lista toda. Ou vai comprar até coisa errada. Segunda, ou ele vai te ligar quando ele chegar na porta do mercado e ele vai dizer para você, amor, tudo bom? Ele tem que te amansar, né? Porque senão você vai ficar braba. Que ele não prestou atenção no que você falou. Ele vai dizer, amor, tudo bom? Como você está bonita hoje? Olha, estou com saudade. Ele vai dar uma amansada em você e vai perguntar assim, olha, o que era para comprar mesmo? Vai ser a pergunta que ele vai fazer. Ou seja, eu não sei me comunicar com meu marido. Eu não entendi que a cabeça dele funciona diferente da minha. Eu não entendi que às vezes tem coisas que se eu fizer, eu vou diminuir o estresse para mim mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer, amor, vai indo no mercado, e enquanto tu está indo no mercado, eu já estou mandando no WhatsApp a lista. Se tu tiver dúvida ou esquecer, olha no teu WhatsApp que eu já mandei a lista, acabou. Tu poupa saliva, tu poupa palavras, tu poupa estresse, e ele volta com tudo. A única coisa que você tinha que dizer é, vai no mercado para mim, e enquanto tu vai, não se preocupa, eu vou mandando a lista. Acabou. Amém? Se eu começar a me comunicar de maneira eficaz, acabou o estresse, acabou a briga. Então, o que o Paulo diz? Também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que eu falo? Porque eu estarei como que falando aonde? Ao ar, no trabalho, com um colega, com um chefe, às vezes com uma pessoa que é sua subordinada. Eu tenho que ver como é que é o nível de inteligência, como é que a pessoa pensa, e ali eu vou me comunicando e achar uma forma que ela consiga me entender melhor. Então a gente precisa ser uma fonte de bênção, aprender a usar bem as nossas palavras, porque elas têm muito poder. Agora, só colocamos para fora aquilo que um dia nós deixamos fazer o quê? Entrar para dentro de nós. Então às vezes a minha forma de falar me está faltando eu colocar. Eu começar a buscar mais isso em Deus, eu começar a melhorar. Às vezes a gente só fala o que não é bom, as palavras são ofensivas, é porque tudo isso eu deixei entrar no meu coração. Jesus falou, o que há em abundância no coração, o que a Bíblia diz disso? Fala o quê? A boca. Então se eu quero mudar o que eu vou falar, a minha forma de me expressar, eu preciso mudar o que eu estou colocando para dentro de mim, porque eu só estou botando para fora
aquilo que um dia eu deixei entrar. Se eu começar a cuidar da minha alma, isso vai melhorar. Então, a partir desse pensamento, surge uma outra questão. Qual é a questão importante? O que eu tenho colocado para dentro da minha alma? O que eu tenho botado para dentro do meu coração? O que eu vejo, o que eu ouço, com quem eu ando? Isso é muito importante, tudo isso está entrando para dentro de mim. Se eu quero melhorar a minha forma de falar, muda as pessoas com quem você anda, muda o que você vê, muda o que você ouve. Comece a colocar coisas boas para dentro de você. Depois, isso vai ser um reflexo naquilo que vai sair através das suas palavras. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.